Olá pessoal, boa tarde. Começando a nossa live de hoje, segunda-feira, dia 18. Esperando o Danilo entrar. Hoje a nossa live vai ser com o Danilo Borghelli. Nós vamos conversar sobre a aplicação do TEF no varejo. Então, para quem faz vendas através de cartão de crédito, cartão de débito, deixa eu chamar ele aqui que ele já está chegando. Está chegando aqui o Danilo, então. Opa! Tudo bem, meu amigo? Boa tarde. Está dando umas travadas aqui, será que é a sua? Tá cortando bastante. Wi-Fi melhorou? Não, ainda não. A minha tá normal aqui. Tá melhor agora? Agora, agora estabilizou. Legal, maravilha. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá Estava bom. começando aqui a falar para o pessoal, né, que está chegando, que vai passando, também para aqueles que a live vai ficar gravada. Legal. Estava começando a falar do assunto que a gente vai tratar, né? Deixa eu até Sim, colocar aqui no título da live. Sim, as pessoas que vão entrando já vão vendo, né? Às vezes ela não sabe do que a gente está falando. com certeza. Então eu vou É, colocar muita aqui a gente aplicação perguntando do. o que é Ah, TEF, né? eu vou ter que colocar o TEF aqui, e depois quem estiver passando, a gente falando, ele vai entendendo um pouco mais, porque É isso muitos, aí. muitos do varejo não sabem o que é TEF, principalmente Isso. o pequeno varejo, né? É isso aí. Principalmente. É isso aí. O legal é Então, que essa live acho que você vai deixar gravada e depois vai colocar lá no seu Instagram, né? isso, vai ficar lá. Legal, legal. O TEF, na verdade, assim, de forma bem prática, né? Eu gosto de falar que ele é a união. Quando você pega uma empresa de automação comercial, um software, ou o PDV, ou a frente de caixa, que é o que vocês desenvolvem lá para o cliente final, Certo. né? E o TEF, ele permite que a transação que hoje está apartada lá na maquininha de cartão, né, ele sobe junto com a transação de serviço. Então, toda a gestão que você faz aí de controle de estoque, a parte tributária, é um software de serviço. O TEF ele vem pegando a parte de pagamento, aí depois a gente vai entrar em outros benefícios além só do pagamento aqui, e faz com que essas duas coisas se comuniquem em conjunto. Então, quando você vai no Tá. estabelecimento comercial, você tem lá um cliente que até utiliza um computador, tem um software de gestão, mas tem uma maquininha ali, às vezes da rede da Cielo, da GetNet, três, quatro maquininhas ali, é, e muitas das vezes aquilo não está nada integrado. No final do dia ele tem que guardar as flipetinhas, né? Então é isso que a gente vai falar durante o dia aí. Isso. A gente vai conversar. Eu tenho algumas perguntas que eu coloquei Claro. aqui. Da minha parte, o que der para mim colaborar na parte do sistema, a gente fala. Agora, o Uhum. PHD do TEF é vocês, né? No Com... caso, eu, eu falei no comecinho, né, que era o Danilo que ia participar comigo, Danilo Borghelli, né? Isso. E eu acabei não falando da empresa que vocês são da SkyTEF. Vocês são Isso. uma empresa que fornece o serviço de integração do TEF, é isso? É isso mesmo. Falando um pouco da SkyTef aqui, falar das nossas frentes, o que é a SkyTef? A SkyTef é uma empresa de 18 anos, né? Os sócios da SkyTef foram os responsáveis por implementar e implantar o primeiro TEF do Brasil, né? Então, é uma empresa já de 18 anos, com parceria aí diretamente com o Software Express, que hoje é detentora do CITEF, ou seja, 70% do mercado está dentro, em relação ao TEF, está dentro do Software Express. Então, o TEF é uma das nossas frentes que nós temos aqui, né? Então, nós fornecemos o TEF para automações comerciais, no caso a TDP, e dentre os diferenciais
suporte, toda a assistência técnica que a gente dá, né? Pegar na mão da software house e ajudá-la a aportar soluções, seja mobile, seja PDV, seja esse TEF que a gente também vai falar, né? Para dar soluções para a ponta para o cliente ter Para o opções. varejista. É É isso aí. importante, a gente, quando for falar o TEF aqui, a gente sempre frisar transferência eletrônica de fundos. Acho que toda vez assim vai, né, É isso ficando aí. mais Transferência familiarizado, eletrônica de principalmente, fundos. né, para o varejista. Sim. E é interessante também, muitas vezes a gente fala na parte técnica, e o varejista não tem nem a obrigação de entender mesmo. Com certeza. Só que quando você trata tudo isso, existem diversos fornecedores no meio do caminho. Sim. Isso é importante se entender, né? E Sim. normalmente a software house ela não é responsável pelo funcionamento do TEF de um ponto para frente, né? Por isso que existe a empresa como SkyTEF para fornecer esse suporte da transação em si, os É isso problemas mesmo. que podem acontecer na transação. Porque na frente do checkout, quando não se tem TEF, a venda é feita, finaliza-se a venda e o operador ele vai numa maquininha. E aí, como você falou inicialmente, ele escolhe lá, ele, muitas vezes, se ele trabalha com 3 fornecedores de operação de cartão, ele tem que escolher qual a maquininha ele vai passar. É isso No mesmo. TEF, né, no TEF já está integrado. Na hora que acaba a venda, normalmente, em supermercados, varejos desse porte, é mais normal a gente ver TEF funcionando, né? Por Isso. que o pequeno ele não acessa? Eu lembro que um tempo atrás era um pouco caro, era proibitivo o valor. Hoje nem tanto, Sim. mas não existe a cultura. O que você acha que impede do pequeno varejista ele aderir a essa tecnologia da transferência eletrônica de fundos? Depois a gente fala dos benefícios. Vamos Claro. entender um pouquinho por que existe essa dificuldade do varejista. Ele entende que é um custo a mais desnecessário, ele acha que é uma solução muito cara para o benefício que ele vai ter. O que você entende? Claro. Primeiramente, eu acho que é muita informação vinda de veículos diferentes em cima do varejista, né? Então, ele vê é o Wesley Safadão com a PagSeguro ali com a Moderninha, é a Rede, é a Cielo, é muita informação vindo diretamente ao cliente. E eu entendo que o varejista, por uma questão cultural, nossa, voltando até um pouco aqui, tá saindo um pouco do que você me perguntou. Se você perguntar para qualquer varejista, se ele foi preparado, seja na faculdade, seja quando ele abriu o próprio negócio, se ele teve uma capacitação para gerir o negócio, a maioria vai falar que não. Né? Às vezes ele abriu o próprio negócio ou porque ele foi mandado embora, ou porque era um desejo que ele já tinha, ou apareceu a oportunidade. Então, muitas das vezes ele é o comprador, o vendedor, ele é que negocia o título com o banco, ele que atende, ele que está com a barriga no balcão. Então, muitas das vezes é difícil juntar tudo isso e mostrar para ele que, olha, você pode ter mais controle da sua parte financeira com esse tipo de serviço. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes, para o varejista, chega para ele ali uma adquirente querendo negociar, daqui a pouco é outra, daqui a pouco ele olha na televisão, uma taxa zero, só que aí tem uma entrelinhazinha no contrato ali embaixo que ele não presta atenção, né, e acaba pagando mais caro. E é normal nosso, acho que não sei se do brasileiro ou do comércio em geral, não ter gestão. Essa é a palavra, né? Não conseguir fazer a gestão. Muitas das vezes é o planejamento financeiro, seja o planejamento de estoque. Uma boa parte do comércio do Brasil nem tem sistema ainda. Né? Quando você fala da TDP, que oferece sistema para o varejo, hoje nós temos clientes aqui, ó, a gente soa para fazer a isso aí. conscientização. Esse momento que nós estamos aqui é para isso.
É isso para mesmo. conscientizar esse Essa, varejista que essa é é a necessário. palavra. Essa é a palavra, porque muitas das vezes ele só vai olhar o valor. Ah, mas eu vou pagar aqui X de software mais X de TEF, sendo que eu posso pagar aqui R$ 60 em um POS. Né? Então, depois a gente vai falar dos benefícios aqui, inclusive até riscos de repente, fraude que você tem, Né? que às A vezes gente em tem uma algumas coisas transação lá. você perde todo aquele benefício que você achava ter em uma possível fraude. Muitas vezes, o benefício que o varejista muitas vezes entende é aquele benefício imediato de uma negociação, entre aspas, assim, bem feita, de um custo de um POS mensal. Isso mesmo. Ah, eu pagava 90, passaram aqui, vão me dar 3 meses de isenção. Tá, você não vai pagar 90 por mês mais, mas daqui 3 meses você vai pagar. Mas e você fazer toda essa mudança, todas as transações que você já passou em uma máquina, você vai mudar de adquirente, vai mudar de banco, os seus controles vão ficar capengas, né? Que a gente vai falar lá na frente dessas Uhum. dificuldades. Então ele não põe na balança tudo isso. A gente sabe que um empresário de varejo, do pequeno varejo, ele tem custos altos, o porte que ele tem, né? Às vezes não consegue assumir muitas despesas. Mas de uma forma ou de outra, as despesas existem, seja ela no TEF, seja ela no Sim. POS, né? Às vezes para quem está ouvindo nós, a questão do TEF, transferência eletrônica de fundos, é o integrado, e o POS, que é a maquininha apartada. Isso. Principalmente quando você tem um supermercado com 2, 3 caixas, um outro estabelecimento, ele tem que ficar, me empresta a maquininha, me passa a maquininha. Então, e quando ele acontece muito, eu já fui em estabelecimento de clientes nossos, que ela tem 2 ou 3 maquininhas e ela Uhum. fica passando hora numa maquininha, hora na outra, porque ligaram para ela ou ofereceram para ela que agora está mais barata a taxa para ela passar aqui. Mas eu duvido, e eu, na verdade eu tenho certeza, que eles não conferem depois o quanto foi que ele está pagando efetivamente do custo das transações. E pior ainda, quando ele começa a fazer adiantamento de cartão de crédito, todo aquele movimento que ele faz, nós vamos falar um pouquinho mais para frente dos benefícios, né? Então, Sim. a princípio Aí, é isso, na parte operacional da é, decisão do cliente, é importante ele entender um pouquinho mais os benefícios que o TEF, no caso, a transferência eletrônica de fundos, pode oferecer no estabelecimento dele. Não é sei se isso você quer aí. complementar alguma coisa nesse sentido, senão a gente parte. Tem algumas perguntas mais específicas, assim, do que o TEF tem junto com os serviços, além do TEF em si, né? Sim. É, isso que você falou é a realidade, tá? Inclusive hoje, dentro da SkyTF, como serviço agregado aos parceiros, a gente tem uma área aqui dentro de adquirência, né? A gente fez parceria com empresas de adquirência, para quê? Para dar mais facilidade para vocês, software house, e também, consequentemente, para o cliente final. Então, fazer um credenciamento, negociar uma taxa, e muitas das vezes o cliente ele nem sabe a taxa que ele paga, a maioria das Exato. vezes. Então, vem de encontro com isso que você me falou, que realmente ele não tem a gestão. E aí, voltando naquilo que eu falei, ele é o comprador, ele é o vendedor, ele é que fica no balcão, no final do dia, ele nem sabe se a taxa dele, que negociaram com ele 6 meses atrás, ainda é a mesma. Então, se ele quiser ter É. gestão, ele tem que ficar entrando sempre no portal para olhar se a taxa ainda é aquela. Não vai entrar, né? A É gente isso sabe aí. que É ele isso não aí. entra lá. Não. A partir um pouquinho para o lado da gestão que a gente está Uhum. falando, na transação, só para linkar essa ideia, um dos pontos que a gente tem na facilidade do TEF, e no sistema nós temos esse problema, é o batimento de caixa. Uhum. Acontece muito, o cliente ele faz as vendas normalmente em dinheiro, se ele tem um crediário dele, um crediário próprio, ele emite, e ele finaliza normalmente em cartão. Cheque tem muita pouca transação hoje em dia, mas até pode existir algumas, né? Quando ele finaliza em cartão, falando agora um pouquinho já talvez da segurança ou da Uhum. confiabilidade das informações.
Quando ele finaliza em cartão pelo sistema, sem existir a integração com o TEF, normalmente ele descarrega tudo em cartão. Cartão, aí ele olha no final do dia lá, cartão. No TEF, ele consegue separar por bandeiras débito, por bandeiras crédito. Como que funciona isso no final com uma transação integrada? Isso, vamos lá. O que é legal, né? Como o TEF ele é integrado à automação comercial, né? Que é o que a TDP oferece ao cliente, que é o sistema de gestão, não tem como ele lançar, muitas das vezes, um serviço de forma errada, né? Porque quem chama a transação no TEF é o próprio sistema, né? Então, complementando o que você falou, até às vezes a digitação de valor errado, ele já deixa de existir. Porque às vezes o pagamento do cartão foi R$ 105,90 e no POS ele colocou R$ 105,98. Como está integrado Ou ao até TEF, diferente, ou ele coloca 10,95. isso mesmo, pode Menor. ocorrer. Isso aí está dentro dos casos aqui até que eu anotei. Tem casos que isso é fraude realmente, né? Porque aconteceu, isso pode ocorrer. E tem casos que realmente é erro de digitação, né? E aí dá quebra de caixa. Então, quando o cliente recebe em dinheiro, não tem nenhuma integração aqui, e ele coloca cartão, no final do dia ele vai lá e fala, olha, eu vendi R$ 1.000 em cartão, só que na verdade foi R$ 500. Se ele for entrar na conta dele, da adquirente dele, no dia posterior, falando, olha, o meu caixa ontem falou que foi R$ 1.000. Não vai ter R$ 1.000 lá, só vai ter 500. Lógico, descontado a taxa de MDR, né, que é a taxa da adquirente. Então, você acaba perdendo totalmente a gestão. Isso quando ele confere no dia seguinte, né? É isso aí. Quando ele confere no dia seguinte, porque às vezes passa meses, né? Ele não confere. Eu já tive depoimento de cliente que ele até tentou começar a fazer e é um cliente pequeno, muitas vezes Uhum, pequeno assim. Tem um certo movimento, mas não é assim um movimento tão grande com cartão. uhum. Ele tentou começar a fazer um controle via planilha, jogando o que ele estava vendendo, depois o que ele estava recebendo no cartão. Mas passou um mês, nem isso ele desistiu, porque é totalmente É inviável. trabalhoso, né? É trabalhoso e não consegue seguir. É o que eu falo, muitas das vezes, a gente vai falar mais para frente de conciliação, essas coisas, o valor que ele acha que ele está reduzindo ali, ele poderia estar usando aquele esforço dele, sendo dono do negócio, para fazer outras coisas. Sim. Né? Para pensar numa melhoria, para vender melhor um produto, para pensar se a margem dele está legal, negociar melhor com os fornecedores e deixar que essa parte de sistema, né, que a TDP faz e a SkyTF faz, ele é uma preocupação a menos para ele, digamos assim. Porque se você pegar o custo hoje de entrada de um TEF integrado, ele custa muito, assim, perto do resultado, porque muitas pessoas vão estar pensando, a gente está falando de milhares de valor aqui, não é. Não chega nem a uma onça, É, chegaria nem a uma onça é, por mês. é. Porque, assim, em comparação ao benefício, né, que o cliente tem que olhar qual que é o benefício que isso traz para ele. Né? Se ele entender aquilo como um custo, ele sempre vai discutir com a Tudo vai ser TDP, custo daí, né? tudo vai ser Não custo, só o TEF, aí tudo não vai ser só o custo TEF. para ele. Vou dar um exemplo aqui, né? Tem alguns segmentos que ele está mais passível, já adiantando um tema aqui, ele está mais passível de fraude, né? Um exemplo, posto de gasolina. Posto de gasolina ocorre bastante fraude com troca de POS, né? Pode ocorrer que toda essa preocupação dele falar, olha, eu não vou gastar, vou dar um exemplo aqui, não vou gastar R$ 200 por mês aqui com software, de repente com um TEF embarcado aqui. Se ele tomou uma fraude ali de R$ 2.000, já foi um ano inteiro de mensalidade que ele poderia É, ter reduzido, né? Fora exatamente. todo o tempo gasto com gestão e etc. É que tudo que não dá para se mensurar esse outro valor, né? É isso O aí. serviço do empresário, a dor de cabeça que ele tem, tudo que ele tem de Uhum. benefício não dá para se mensurar. Se mensura
é o valor desembolsado, realmente. É isso Agora, os mesmo. benefícios, ele tem que entender que ele existe. Mas isso é fato, na hora que você começa a fazer o uso do TEF, muda a operação. Uma das coisas que eu tinha aqui para colocar, tem vários itens que Uhum, é colocado aqui como diferenciais do TEF, né? Um uhum. deles é a aceitação de todos os cartões. Como que seria isso no TEF? Vamos Qual a lá. diferença do POS para o TEF na hora de você aceitar cartão no seu estabelecimento? Tá, vamos lá. Voltando um pouco até eu chegar no TEF. Toda adquirente, ou seja, empresas de cartão, empresas de maquininha, Rede, Cielo, GetNet, entre outras, né? Para ela aceitar uma nova bandeira, tem todo um trabalho de homologação com as adquirentes. Esse é um processo. Então, as adquirentes ela têm um portfólio, digamos que limitado, né? Visa, Master, Elo, Amex, são as principais, todas vão aceitar, né, por um modelo de negócio. Se elas não aceitarem um cartão desse, elas estão atrás aí das concorrentes. Então, quando você pega uma bandeira regional, né, de repente do Sul, do Nordeste, às vezes uma loja ou uma rede de lojas quer fazer um cartão próprio, imagina a quantidade de varejo que a gente tem no nível Brasil. As adquirentes não vão homologar todas elas. Primeiro porque não tem Na braço, porque maquininha, no caso. na maquininha, isso mesmo, na maquininha. Então, algumas vão aceitar, vou dar um exemplo aqui, uma bandeira, Cabal. A rede aceita, às vezes a Cielo também aceita, mas a GetNet não aceita. Se for um cliente lá naquele estabelecimento que tem um POS da GetNet quiser passar aquela bandeira, não vai passar. Ele vai ter que passar um outro cartão se ele tiver. Então, sempre vai depender dessa limitação que cada adquirente tem do seu portfólio de bandeiras. Uma aceita 35, outra aceita 40. Então, falando só de bandeiras e private label aqui, né, que são coisas como que fosse cartões regionais, falando em CITEF, a gente tem aí quase 300 bandeiras. Então, ele abre um Tá? leque muito grande. Multiplica por 10. É isso aí, ele abre um leque muito Então, grande. isso em grandes centros, ele se torna quase que obrigatório ele ter um TEF se for analisado dessa maneira. Com certeza, porque você tem se eu moro em São Paulo, digamos que eu tenha um cartão que é muito forte aqui, uma bandeira que é muito forte aqui em São Paulo. Eu vou para o sul, né? E lá não tem aceitação desse cartão. Se eu for onde tem um TEF, eu não tenho preocupação nenhuma. Eu vou passar meu cartão como eu estivesse passando aqui em São Paulo. Eu como usuário Aí final. você pode pôr na frente da sua loja, aceitamos todos os cartões, É literalmente, isso aí, literalmente. né? Todos os cartões. Porque Claro, no, dependendo do ramo, né? Se for de alimentação, aí alguns, refeição, alimentação, ele vai específico para cada ramo de atividade. Né? Mas aí você pode colocar N benefícios dentro disso, né? teria mais, entendi. Sim, Nesse caso do POS para o TEF, a questão das taxas, elas são as mesmas, não tem diferenciação. Porque eu uso o POS, a taxa é essa, porque é TEF, a taxa é melhor ou não? não tem nenhum Aí, tipo de diferença. Na verdade, é só o meio de captura. Para adquirente, ela vai alugar, no caso, o PIN-Pad, que é o terminalzinho com fio para o cliente, cobrar uma mensalidade ou não, aí vai depender da negociação de cada cliente com o adquirente, da mesma forma que é o POS, e a taxa mesma, sempre é vinculada a volume. Né? A adquirente sempre vai perguntar, quanto você fatura? Ah, faturo X mil. E o legal disso que você comentou é que o TEF, como ele é multi-adquirente, ele pode falar com mais de uma adquirente, ele pode falar com 3, 4, ele pode colocar uma bandeira em cada adquirente, se ele quiser. Né? Ele dá a deixa só para possibilidade, mim entender, que é claro, importante, talvez seja a dúvida de quem estiver vendo a gente depois. Passa de uma GetNet lá e oferece determinada taxa. legal. Daqui uma semana passa uma Cielo, do Banco do Brasil é Elo, né? Isso, é a Passa Cielo. Cielo e oferece 0,5% menor a taxa dele. Uhum, Se o cliente estiver usando POS, ele tem que trocar de maquineta. isso mesmo. Ou ele vai ter que ter as duas lá. Se ele já colocou TEF, passou
a GetNet, ele aceitou, ele opera com a GetNet. A Uhum. semana seguinte passa a Cielo, ele não precisa adquirir uma nova maquininha. No próprio TEF ele opera as duas, é isso? É isso mesmo. A gente Ele fala de escolhe a que tiver melhor roteamento, né? taxa. Isso mesmo. Tá, Ou ele até escolhe. as duas. Pode acontecer, porque como a gente tem adquirentes que têm bancos por trás, por exemplo, Cielo tem Banco do Brasil e Bradesco. Rede, por exemplo, tem Itaú por E trás, tal. né? GetNet tem o Santander por trás. Muitas das vezes, o estabelecimento ele tem relacionamento com o banco. Então, às vezes o Tá. banco fala, olha, para melhorar o relacionamento, mantenha aqui o faturamento na nossa máquina de cartão. Aí ele tem um relacionamento lá com a Cielo. Mas aí ele também tem relacionamento com a rede, porque ele também quer crédito lá no Itaú. Ele consegue dividir por bandeira. Olha, Mastercard eu quero que caia, passe pela rede e caia no Itaú ou qualquer outro banco. E a Cielo eu quero que passe aqui a bandeira Visa ou demais bandeiras. Ele pode escolher por bandeira, por modalidade, duas, três, quatro adquirentes. O bom disso, Danilo, é que ele não precisa ficar avisando a operadora de caixa. É isso aí. E a operadora, né? Aí a operadora de caixa trocou naquele dia uma operadora nova, ele chegou tarde, já passou metade do dia na maquininha errada. Ou É isso mesmo. seja, se ele tinha 0,5% de melhor taxa em uma maquininha e ela Uhum. passou na maquininha errada, no TEF não tem isso. É É isso mesmo. automático. Ele não tem É que isso mesmo. ficar colando etiqueta para a menina, ou pior, na semana seguinte vem outro e melhora a taxa. Ele tem que avisar todo mundo. Começa a passar na outra maquininha agora. É, No é. TEF é automático. No TEF é automático. Ele vê qual que é a melhor condição, né? E faz esse chaveamento, esse roteamento que a gente costuma dizer, e começa a transacionar normalmente na adquirente que ele escolheu. É muita facilidade. Não tem, assim, se for analisar do ponto de vista do custo-benefício, não tem nem que analisar se você tem que ter TEF ou não. Isso aí deveria ser obrigatório. Falando em obrigatório, teve Uhum. uma época, há um tempinho atrás, no estado de São Paulo estava obrigado, aí desobrigaram, que era Isso. vinculado ao cupom fiscal, né? Quando tinha-se Isso. as impressoras fiscais, existiu aí um movimento para que os estabelecimentos eles colocassem o TEF como obrigatório. Nas pequenas cidades chegou assim muito pouco a ter isso, em grandes centros até que teve mais. Uhum. Hoje no Brasil poucos estados, se é que tem algum ainda que é obrigatório, né, desobrigou. Eu não sei por que essa desobrigação, mas assim, muitas vezes o empresário ele entende que por obrigação ele tem que pôr e ele nem acha o benefício que se tem. É É só isso porque é mesmo. obrigado. E aí o interessante também é que quando desobrigou, um monte de gente tirou É isso mesmo. e não analisou o benefício que É estava isso. tendo. Né? Hoje não Eu é acho. obrigado, no país inteiro não é obrigado mais. Não, na verdade tem uma obrigatoriedade ali na Paraíba, e aí teve um início de uma obrigatoriedade no Pernambuco, mas aí voltou e aí caiu a obrigatoriedade. E conforme você falou, se o cliente entende só por obrigatoriedade, todo mundo instala o TEF. Quando cai a É, obrigatoriedade, todo mundo tira. Então, não pode ser visto com essa questão de obrigatoriedade. É aquela questão de conscientização o cliente ter mais gestão sobre o estabelecimento dele. Né? Voltando até um pouquinho no que você falou, eu fiz uma conta básica aqui. Se você pegar um supermercado, né, de bairro, uma loja de bairro, fatura mais ou menos 50 mil reais em cartão, mês. Isso é um estabelecimento pequeno. Dá 600 mil reais ano. Fiz uma conta aqui. Se ele tiver uma variação de 0,5% de taxa, 0,5%, tá? Olha, a Cielo me falou que ia fazer 3%, e aí quando ele foi ver lá, estava 3,5%. Um ano ele nem viu. Dá 3 mil reais no ano, né? uhum. Então, essa conta, muitas das vezes, no ano, que faz a pessoa falar, nossa, ele falando de 0,5%, né? Aí tem casos, eu tenho um caso específico, pessoal meu, minha esposa é lojista, que ela fez um negócio com uma adquirente, e ela não
fez essa gestão, deixou lá. E mais de um ano ela pagava mais de 1% de diferença da taxa. Ela não fazia nenhuma gestão. Ou seja, teve um prejuízo enorme, né, mais de R$ 4.000 aí de prejuízo, digamos assim. Tem mesmo. Né? Porque hoje, se for pegar as transações a nível nacional, não é só em grandes Sim. centros, não. Quanto que chega o recebimento em cartão na média geral? Assim, 70% já está, 80% ou não? Já, dependendo do 70%, eu acho que é nível, nas grandes capitais, isso é latente. Dependendo do ramo de atividade, alguns ainda têm uma grande aceitação em dinheiro e depende da localização. Então, quando você pega, muitas das vezes, bairros mais periféricos, ele tem ainda uma concentração grande em dinheiro. O ticket médio menor. Fazer uma comparação básica, você pega um posto de gasolina no centro e um posto de gasolina na periferia, o perfil de cliente que vai nesse posto, ele está preocupado também com quilômetros de vantagem, ele está preocupado com pontos no cartão. Então, é um perfil que utiliza mais cartão. Né? Tá. E muitas das vezes, dependendo da localização, não tem essa mesma participação em cartão, mas sobe de 70%. Né? Isso falando só em cartão. Né? Falando em cartão, você falou Uhum. que no TEF tem outros serviços agregados que pode se ter, né? Isso. Além do que normalmente se tem, que é recarga de celular, que outro tipo assim que pode chamar a atenção do lojista? Legal. Como você falou muito bem, recarga de celular, a gente sempre fala para o cliente que o TEF vai até trazer mais clientes para ele, né? Mais cliente final. Ele fala, como assim? O TEF vai me trazer mais clientes? Sim, porque você tem recarga de celular e serviços agregados que fogem do seu padrão de só venda do seu produto. Então, às vezes, a pessoa entra no seu estabelecimento para fazer uma recarga de celular e acaba comprando algum produto seu. Né? Então, isso é Aham. uma possibilidade. Quando a gente fala, hoje tem já saindo do cartão, e principalmente no momento que a gente vive hoje de pandemia, são as carteiras digitais. Né? Então, quando você fala aí em pagamento não presencial, a gente tem aí IT, PicPay, todos os QR Codes, né? Que agora Ah, é uma nova modalidade. Então, hoje, dentro do TEF, você já tem isso disponível. Né? É um módulo à parte. Então, eu tenho um módulo de cartão, eu tenho um módulo de recarga, eu tenho um módulo de QR Code. Se o cliente só quiser, para mim colocar um exemplo da minha claro. forma aqui, para ver se é isso que eu estou entendendo e você complementa. Na pandemia, o que Uhum, se tem que se fazer é lavar as mãos, usar máscara, isso usar aí. álcool em gel. No caso do pagamento de um estabelecimento comercial, estou lá na padaria, vou passar no checkout, normalmente eu vou pegar meu cartão, dar para a operadora pegar o meu cartão, colocar na maquininha, ela vai dar a maquininha para mim, eu vou digitar ali na maquininha, vou pegar Isso. meu cartão e ir embora. Eu teria que fazer a asepsia no meu cartão a hora que eu recebesse ele, e ela teria que fazer para cada operador uma asepsia no teclado. Isso. Se eu for receber com QR Code no Uhum. estabelecimento, não existe mais contato? É isso que é a carteira digital ou não? É isso mesmo. Eu Quando você vou, fala. deixa eu então dar o exemplo. Eu estou passando no caixa, eu vou fazer o pagamento, eu estou com o meu celular. Ela Uhum. vira para mim, igual está aparecendo nas lives da internet, ela mostra para mim o QR Code na tela do computador, eu escaneio aquilo ali com o meu celular e está feito o pagamento, sem É isso contato mesmo. nenhum. Sem contato nenhum. Essa é a E grande a, tendência hoje ou não? essa, então, falando em grande tendência, nós temos três pontos aqui, três entidades, né, que têm que ser instigadas. Uma é o cliente final. Por que ele vai deixar de utilizar o cartão para utilizar a carteira virtual, a carteira digital? Então, isso aí, falando em IT, PicPay, entre Mercado Pago, ele tem que ter um benefício. Então, quando o cliente sai do cartão, do dinheiro para ir para o cartão, ele tem o benefício de juntar ponto, né, de segurança,
Então ainda não está muito claro, para o usuário qual que é o real benefício que ele terá. Benefício. Então isso é um estudo Tá. que a gente vê que as empresas estão sempre bolando para ele sair do cartão para ir para o QR Code. Eu acho que o momento da pandemia vai ajudar bastante a conscientização de não contato, que é o que você falou perfeitamente. Tem uma questão de integração. As empresas, se ela for diretamente no cliente final, ou seja, no estabelecimento, lá no mercado, falar, olha, você quer aceitar meu QR Code? Ele pode até falar, eu quero. Só que isso não vai estar nada integrado com o sistema. Então, Sim. sempre... Ou seja, de novo, a gente vai voltar no ponto. Um problema era o POS, a outra é o QR Code sem integração. Então, Tá. voltando agora, dentro do TEF eu já tenho cartão, QR Code, tudo com a TDP homologado e integrado. Sim. Né? Então, como é que a gente consegue com que as empresas de automação também distribuam isso? E outro é o estabelecimento. Para eu aceitar isso, o que eu ganho? Né? É uma taxa melhor, é mais gente no meu estabelecimento, visto que as empresas IT, PicPay vão incentivar o usuário a vir aqui. Então, são três fatores que ambos têm que ser impulsionados no mercado. Falando em aceitação sem aproximação, né, tem um outro produto que você conhece bem, que agora no momento a gente teve um crescimento muito alto, que é a venda por link de pagamento. Link. Uhum. Isso. Né? Então, o CITEF, que é o TEF no mundo físico, é o nome do produto, e tem também o eCTEF, que é o e-commerce do CITEF, digamos assim, para site, aplicativos, mobile. E uma subcategoria do eCTEF é o link de pagamento. Então, fazendo vamos pegar aqui uma loja de um restaurante. Né? O cara não tem aplicativo, ele não tem nada que disponibilize pagamento não presencial. Ele poderia fazer o pedido pelo WhatsApp, eu faço, olha, eu quero aqui 2 hambúrgueres e uma Coca-Cola. Legal. Qual que é o meio de pagamento? Olha, eu tenho a opção de ser em cartão, ele leva aí a maquininha e corre os riscos que você comentou, ou eu posso te mandar um link. Então ele gera um link no portal, né? Ou no caso de vocês da automação comercial, já gera automaticamente para ele se tiver integrado no aplicativo, gera um link e o cliente final que pediu o lanche, a Coca-Cola, clica naquele link, abre o portal, coloca os dados do cartão, é feita a Tá transação, feita a tá transação. feita a transação, ele só tem que entregar aquele produto, né? Então isso também é um meio de pagamento que está vinculado ao cartão. Para o cliente que gosta de acumular pontos, vai continuar acumulando pontos. A diferença é que ele não tem a presença física ali de inserir o cartão e digitar a senha. Tá. No caso da maquininha, uma Uhum. das coisas aí, você colocou serviços que podem ter, né? Sim. Muitas empresas, supermercados, que trabalham com fidelidade, eles usam inclusive o POS, ou PIN-pad, né, que é o teclado, para Uhum. dar input normalmente do CPF do cliente, para vincular a campanhas de fidelidade. Então, existem Uhum. outras aplicações que podem ser feitas, não no TEF, mas usando o equipamento. No caso aí, o teclado, né, Uhum. do PIN-pad, para que seja imputado informações e seja gerado campanhas de fidelidade, por exemplo. É isso mesmo. Que é, além de ele colocar a senha antes disso. Ah, você participa de determinada promoção? Participo. Você é um cliente mais aqui? Sou. Normalmente o que se pede é você digitar o seu CPF no início da Isso. venda, para ele participar da promoção. Uhum. Coisas que você automatiza. Se você não tem isso daí no sistema, ou não tem uma maneira de dar a entrada da informação, qualquer tipo de campanha que você venha fazer, ela fica meio que capenga. Então, é importante, a gente está falando aqui, está falando para o varejista, é Sim. importante entender que uma coisa facilita a outra. Eu brigo bastante com o varejista, no sentido de que quando ele vai colocar alguma coisa para funcionar na empresa dele, não existe uma continuidade no processo. Mas porque muitas vezes existem dificuldades, existem algumas coisas no meio do caminho que dificulta
ele colocar em prática? Uma delas que a gente falou, tem que ficar avisando a operadora qual máquina ela vai usar. Tem Sim. que avisar a operadora para pedir os dados do cliente. Tem que ser tudo automático. E ele vai pensar em outras coisas. No caso da maquininha, quando eu faço a metodologia ALF, aplicada à gestão do lucro, que é um trabalho que a gente faz aqui, Uhum. existe no meio de tudo isso a precificação do produto. E a gente fala, se você melhorar o seu preço em 1%, dependendo do valor que você vende, em um dia não é nada, mas no mês já é alguma coisa. Se No ano, você então, trabalhar no ano, então, se você trabalhar a taxa do seu cartão e porque quando você vende o produto, a taxa do cartão está embutida no preço do produto, claro. tá? Normalmente, grandes empresas, quando ela tem um preço bom, ela trabalhou a precificação dela e um dos fatores é a taxa de cartão que está embutido. Uhum. Porque duas coisas, o cliente, o varejista, às vezes ele não conhece qual é o volume de vendas que ele tem no cartão, que eu te perguntei se é 70, 60, Uhum. mas isso tem que ser mais exato, né? Ele tem que saber, o varejista tem que saber. Com Se eu certeza. estou vendendo 50% do meu volume de vendas em cartão, se eu melhorar a minha taxa, quanto eu vou ganhar? Mas Isso não é no mesmo. achismo. É outra coisa que eu puxo a orelha do pessoal aí. Não é eu achar que eu vendo tanto. E a outra coisa também é na precificação do produto, o quanto que isso representa. Por isso que eu quis chamar você aqui para a gente conversar sobre Sim. TEF, que não é a parte técnica do TEF. E muitas vezes você passa a falar, você quer por TEF? Tá, mas a gente nem vai dar tempo de falar muito mais, porque a live acaba daqui a pouquinho, que é E uma a gente hora aqui do marca outra Instagram. depois. Ó, é É, excelente, muito boa iniciativa. mas a gente falou de algumas coisas e tem mais aqui que eu anotei para falar. Então, a gente não está falando para mim instalar o TEF, eu preciso ter um PIN-pad, eu preciso ter uma linha de escada, eu preciso estar na nuvem. Nós não falamos de nada técnico É aqui. isso A única mesmo, é coisa isso mesmo. técnica que nós estamos falando é o TEF, que não tem jeito, que é a É, transferência eletrônica de fundos. O resto que nós falamos são benefícios, são melhorias na gestão do empresário, isso. e nesse momento de pandemia, ele tem que pensar. E nós colocamos aqui situação que já está voltada para a pandemia, que é o link de pagamento, que é Isso o QR mesmo. Code, que não vai ter contato. Ou Uhum. seja, ele tem que estar atento a muitas coisas. O empresário ele tem que ver tudo na empresa dele. Não adianta ele reclamar que ele tem que ver tudo, porque ele tem mesmo. Tem. Então, o que ele colocar em processos que sejam automatizados é um problema a menos para ele cuidar. Ele só É. vai inspecionar, não é verdade? Com certeza. A gente costuma falar uma frase aqui que é, é muito em linha com o que você falou, né? Qual que é a sua dor? Né? Olha, minha dor é fazer toda essa gestão e juntar o papelzinho no final do dia, saber aquilo que está vinculado ao sistema. Deixa isso com a gente. Deixa com a É, TDP, deixa com a SkyTF. Você tem que se preocupar com outras coisas, que é o método que você falou. Poxa, quanto é que é a minha precificação? Quanto eu tenho que negociar com o adquirente para eu fazer? Então, é isso que ele tem que estar pensando em outras coisas. Né? E ainda mais nesse momento de pandemia, que todo o mercado e segmentos específicos estão tendo que se reinventar, né? sim, Projetos que estavam às vezes guardados. Olha, eu penso em fazer alguma coisa mais digital, implantar um sistema daqui uns 2 anos, né? E tudo isso se reduziu a semanas. As pessoas precisam de gestão, né? Então, em linha com o que você falou, isso é extremamente necessário. exato. Mas é isso, eu acho que a gente, né, não tem como pegar a pergunta das pessoas, porque a gente não conseguiria Sim, agora, mas depois eles sim, podem colocar aqui para nós, colocar com certeza. A gente no responde com nosso o maior Instagram, prazer. né? Isso, E se tiver outra oportunidade, eu vou encerrar daqui a pouquinho, já vamos encerrando, sim, que vai dar uns 50 minutos para não ficar muito extensa. sim. Mas era isso, a proposta era essa. Para Maravilha, quem meu nos amigo. acompanhou, para quem quiser, depois vai estar no nosso Instagram. Eu passo para você também, para você Uhum. compartilhar. Compartilho aqui nas nossas redes sociais também, né? Seja no nosso Instagram, no site, Facebook. Eu acho super válido. Aquilo que tiver de dúvidas também, estou à disposição. Comentem também, né? Com quais os temas que vocês querem
né, os clientes aí, que a gente fale, olha, quero uma próxima que vocês falem da parte mais técnica. Legal, a gente faz uma outra falando de parte mais técnica, né? Ok. Ou só de tendências, a gente pode fazer, eu acho super válido. Faltou eu falar algumas coisas do mobile, né? Mobile, mas não estabelecimento, eu falo. Você levar Uhum. o POS, o cliente na mão, lá já fazer o recebimento, lá não tem que perguntar qual maquininha que vai ser. A restaurante Isso, usa muito isso. isso mesmo. Hoje tem a Bacana. possibilidade no TEF para você ter essa, fazer como se fosse um TEF móvel, né? Eu levo a automação junto com o TEF ali, e aquela transação que está fora do estabelecimento aparece nos mesmos relatórios seu do TEF. Então, para o financeiro, isso é excelente. Tá bom. Obrigado, Danilo. Obrigado a Um você, estou à abraço. disposição, precisando. Forte abraço. Um abraço para você. Tudo Valeu, bom. valeu, Até pessoal. Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.